Curso básico de neuromodulação. Tema: Eletrofisiologia da neuromodulação. A neuromodulação é uma técnica que envolve a modificação da atividade neural através de estímulos elétricos ou químicos. Ela é utilizada no tratamento de diversas condições neurológicas e psiquiátricas. Elétrodos são usados para aplicar corrente elétrica ao tecido neural. A densidade do campo refere-se à distribuição da corrente elétrica no espaço. Uma densidade maior significa que a corrente é mais concentrada. A resistência tecidual representa a dificuldade que a corrente elétrica tem em passar pelos tecidos. A impedanciometria é uma forma de medir essa resistência. Aqui estão os tópicos para cada um dos temas que você mencionou. 1. Elétrodos na neuromodulação. Tipos de elétrodos utilizados na neuromodulação. Posicionamento e colocação dos elétrodos. Material e design dos elétrodos. 2. Corrente elétrica na neuromodulação. Tipos de correntes utilizadas, por exemplo, corrente contínua, corrente alternada. Como a corrente elétrica afeta a atividade neural. Parâmetros de regulação da corrente elétrica: intensidade, frequência, duração. 3. Densidade dos campos na neuromodulação. Significado da densidade dos campos elétricos. Como a distribuição da corrente afeta a modulação neural. O papel da densidade dos campos na eficácia do tratamento. 4. Resistência tecidual na neuromodulação. Fatores que influenciam a resistência tecidual. Implicações da resistência tecidual na distribuição da corrente elétrica. Estratégias para lidar com a resistência tecidual. 5. Impedanciometria na neuromodulação. Definição e importância da impedanciometria. Técnicas e tecnologias utilizadas para medir a impedância tecidual. Relevância da impedanciometria para o ajuste personalizado da neuromodulação. Desenvolvimento do tópico 1. Elétrodos na neuromodulação. Na neuromodulação, os elétrodos desempenham um papel crucial na aplicação de estímulos elétricos para modular a atividade neural. Estes elétrodos podem variar em termos de design, material e função. Alguns exemplos comuns incluem elétrodos de superfície, implantáveis, de agulha, entre outros. O posicionamento preciso dos elétrodos é essencial para direcionar o estímulo elétrico para as áreas-alvo do cérebro ou do sistema nervoso periférico. Além disso, o material dos elétrodos pode influenciar a eficácia e segurança do tratamento, assim como a durabilidade. As características dos elétrodos são selecionadas com base na aplicação específica da neuromodulação e nas necessidades clínicas individuais. O estimulador elétrico desempenha um papel fundamental no fluxo da corrente durante a neuromodulação. Ele controla a intensidade, a duração e a frequência da corrente elétrica que flui entre os elétrodos, garantindo que o estímulo seja aplicado de acordo com os parâmetros desejados. Além disso, o estimulador elétrico pode oferecer opções de programação que permitem ajustar a forma como a corrente é entregue, a fim de direcionar o estímulo para regiões específicas do tecido neural. Em resumo, o estimulador elétrico regula e supervisiona o fluxo da corrente, desempenhando um papel essencial na entrega precisa do estímulo durante a neuromodulação. É possível utilizar vários cátodos e ânodos ao mesmo tempo com um único estimulador. Esta abordagem, geralmente referida como estimulação de múltiplos elétrodos, permite uma maior flexibilidade no direcionamento da corrente elétrica para áreas específicas do tecido neural. Por exemplo, em algumas aplicações de neuromodulação, a utilização de vários elétrodos permite direcionar o estímulo para áreas mais amplas do cérebro ou para regiões mais localizadas, de acordo com as necessidades terapêuticas. O estimulador elétrico pode ser projetado para fornecer energia suficiente para estimular vários elétrodos simultaneamente, e a programação do estimulador pode ser ajustada para coordenar a ativação dos diferentes elétrodos conforme necessário. Esta capacidade de estimulação multissítio é uma área ativa de pesquisa e aplicação clínica na neuromodulação, oferecendo novas possibilidades para adaptar os tratamentos às necessidades individuais dos pacientes. O estimulador elétrico pode aumentar ou inibir o fluxo de corrente elétrica de várias maneiras.
Asterisco controle de intensidade. Asterisco o estimulador elétrico pode ajustar a amplitude da corrente elétrica, aumentando-a para aumentar o fluxo ou diminuindo-a para inibir o fluxo. 2. Asterisco modulação da frequência. Asterisco alterar a frequência da corrente emitida pode afetar a maneira como ela flui nos tecidos. Frequências mais altas podem penetrar mais profundamente, enquanto frequências mais baixas podem ser mais superficiais. 3. Asterisco pulsos e formas de onda. Asterisco variar o padrão de pulsos e a forma de onda da corrente elétrica pode impactar diretamente a maneira como a corrente flui nos tecidos, permitindo ajustes precisos para aumentar ou inibir o fluxo. 4. Asterisco controle da duração. Asterisco ajustar a duração dos pulsos de corrente pode influenciar a quantidade de corrente que flui e a sua capacidade de excitar ou inibir as células nervosas. Por meio desses controles e ajustes, o estimulador elétrico pode modificar o fluxo de corrente elétrica de acordo com as necessidades clínicas específicas, permitindo uma modulação precisa da atividade neural. Em geral, áreas de maior densidade podem exigir ajustes na frequência ou na amplitude da corrente elétrica para serem adequadamente estimuladas durante a neuromodulação. As condições específicas de cada paciente e os objetivos terapêuticos influenciarão as escolhas finais, e é fundamental considerar esses fatores de forma individualizada. Em termos gerais, áreas de maior densidade podem exigir uma frequência mais alta para garantir que a corrente elétrica alcance efetivamente as regiões mais profundas. Além disso, a amplitude da corrente pode precisar ser ajustada para superar a resistência tecidual associada a áreas de maior densidade. No entanto, é importante enfatizar que essas decisões devem ser tomadas com base em evidências científicas, considerações clínicas específicas e práticas seguras de neuromodulação. Recomenda-se que tais ajustes sejam realizados por profissionais de saúde qualificados e de acordo com as diretrizes e protocolos clínicos estabelecidos. Para a estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, os parâmetros utilizados no estimulador incluem: Asterisco intensidade da corrente. Asterisco geralmente expressa em miliamperes, mas pode variar de acordo com as necessidades do protocolo de tratamento. Os valores típicos variam de 1 mA a 2 mA. 2. Asterisco duração da estimulação. Asterisco período de tempo durante o qual a corrente é administrada. As sessões usuais de TDCS geralmente duram de 20 a 30 minutos, embora o tempo exato possa variar. 3. Asterisco montagem dos elétrodos. Asterisco a posição do elétrodo anódico e do elétrodo catódico na área-alvo do cérebro a ser estimulada. Esta montagem varia dependendo do alvo específico da estimulação. 4. Asterisco rampa de início e fim. Asterisco a rampa de início refere-se ao tempo que leva para a corrente atingir a intensidade total, enquanto a rampa de fim é o período de tempo durante o qual a corrente é gradualmente reduzida. Esses parâmetros são ajustados de acordo com as necessidades clínicas específicas e são determinados com base na avaliação do paciente, no protocolo de tratamento estabelecido e nas práticas clínicas recomendadas para TDCS. Sempre é importante que as intervenções de TDCS sejam supervisionadas por profissionais de saúde qualificados. A estimulação de áreas profundas do cérebro, como o tálamo ou o núcleo accumbens, usando técnicas como a estimulação cerebral por corrente contínua, TDCS, pode exigir considerações específicas e geralmente requer métodos mais avançados, como a estimulação transcraniana por corrente contínua de alta definição, HDTDCS, ou outras abordagens de estimulação cerebral não invasiva e de alta resolução. Além disso, em alguns casos, a estimulação transcraniana por corrente alternada, TACS, ou estimulação transcraniana por corrente contínua de baixa intensidade, LIDTDCS, pode ser considerada para atingir áreas mais profundas com maior eficácia. Os parâmetros estimulatórios necessários para atingir áreas cerebrais profundas podem incluir: Asterisco montagem de elétrodos específica. Asterisco uso de múltiplos elétrodos distribuídos de maneira precisa para direcionar a estimulação para a área-alvo. Neste caso, as configurações de HDTDCS oferecem uma distribuição mais focada da corrente elétrica. 2. Asterisco intensidade ajustada. Asterisco aumento da intensidade da corrente, embora respeitando os limites de segurança e tolerância do paciente, a fim de garantir que a estimulação atinja a profundidade desejada. 3. Asterisco combinação de técnicas. Asterisco em alguns casos, pode ser considerada a combinação de TDCS com outras técnicas de neuromodulação, como TACS ou LIDTDCS,
para melhor atingir as áreas cerebrais profundas. Devido à natureza mais complexa e variada desses métodos, é fundamental que a determinação dos parâmetros estimulatórios específicos seja realizada por profissionais de saúde especializados em neuromodulação, levando em consideração as necessidades clínicas e as características individuais do paciente. As janelas de estimulação na estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, referem-se a períodos específicos de tempo durante os quais a estimulação é aplicada. Essas janelas podem variar de acordo com o protocolo de tratamento, mas geralmente são divididas em duas categorias principais: janela de estimulação aguda e janela de estimulação crônica. Janela de estimulação aguda refere-se ao período de tempo imediatamente após a aplicação da estimulação TDCS, que geralmente varia de minutos a algumas horas. Durante essa janela aguda, acredita-se que a atividade neural seja mais suscetível à modulação pela TDCS. No contexto clínico, é comum realizar avaliações e testes durante essa fase para entender o impacto imediato da estimulação. Janela de estimulação crônica representa um período mais prolongado de aplicação da TDCS, geralmente em sessões repetidas ao longo de vários dias ou semanas. A janela crônica é importante para observar os efeitos da estimulação a longo prazo e para avaliar possíveis benefícios terapêuticos cumulativos. O tipo e duração do tratamento podem variar dependendo do objetivo clínico específico. É importante lembrar que as janelas de estimulação por TDCS podem variar em termos de duração e protocolo, dependendo dos estudos e das necessidades clínicas de cada paciente. As configurações precisas e as práticas clínicas devem ser determinadas por profissionais de saúde qualificados e devem ser baseadas em evidências científicas atualizadas. Na estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, algumas áreas cerebrais podem ser mais desafiadoras de serem atingidas devido à sua localização profunda ou à maior densidade de tecido neural sobrejacente. No entanto, é importante destacar que, com a abordagem adequada e o uso de configurações avançadas de eletrodos, é possível alcançar essas áreas-alvo com a aplicação de TDCS. Além disso, técnicas específicas como a estimulação transcraniana focalizada podem ajudar a melhor direcionar a corrente para áreas mais profundas do cérebro. Algumas das áreas cerebrais mais desafiadoras de serem atingidas pela TDCS incluem: córtex pré-frontal profundo. Devido à sua localização profunda na parte frontal do cérebro, a estimulação do córtex pré-frontal profundo pode ser mais difícil de ser alcançada diretamente. A utilização de configurações de eletrodos especificamente projetadas, como HDTDCS, pode facilitar a estimulação mais seletiva dessa região. Gânglios da base. Os gânglios da base, como o núcleo caudado, o núcleo Aqui-1-Benz e o globo pálido, estão localizados profundamente dentro do cérebro e podem ser desafiadores de alcançar diretamente com a TDCS convencional. Técnicas avançadas, como estimulação focalizada ou, em alguns casos, a utilização de configurações invasivas de estimulação cerebral profunda, podem ser consideradas para acessar essas áreas. Tálamo. Tálamo é uma estrutura cerebral profunda que tem um papel central na transmissão de sinais sensoriais e regulamentação do sono e do estado de alerta. Devido à sua localização profunda e à densidade de tecido neural circundante, a estimulação direta do tálamo com a TDCS convencional pode ser desafiadora. Técnicas avançadas, como HDTDCS ou implantes invasivos, podem ser necessários para alcançar essa área efetivamente. É fundamental ressaltar que a pesquisa está em constante evolução e novas técnicas e abordagens de estimulação estão sendo desenvolvidas para melhor acessar áreas cerebrais profundas. Recomenda-se que qualquer intervenção de TDCS seja realizada sob a supervisão de profissionais de saúde qualificados, que avaliarão a viabilidade e eficácia da estimulação em áreas específicas conforme a necessidade clínica individual. A medula espinhal é responsável por transmitir informações sensoriais e motoras entre o cérebro e o resto do corpo. Embora a medula espinhal não seja tão estudada em termos de mudanças microvoltagem quanto o cérebro ou o cerebelo, é importante mencionar algumas características relacionadas a essa região. Potenciais de ação espinhal. Assim como em outras regiões do sistema nervoso, a medula espinhal é capaz de gerar potenciais de ação.
Esses potenciais de ação são mudanças elétricas transitórias nos neuroníons, refletindo a sua atividade. 2. Conexões sinápticas. A medula espinhal contém uma variedade de neuroníons e redes sinápticas especializadas na transmissão de informações sensoriais e motoras. As sinapses formadas entre esses neuroníons permitem a comunicação entre diferentes níveis da medula espinhal e também entre a medula espinhal e o cérebro. Embora as mudanças microvoltagem não sejam frequentemente estudadas especificamente na medula espinhal como um todo, a análise de potenciais de ação e a investigação das redes neurais específicas dentro da medula espinhal são importantes para entender a função e os mecanismos de controle motor, sensorial e autonômico nessa região. Estudos mais aprofundados são necessários para investigar as mudanças microvoltagem em circuitos neurais específicos da medula espinhal e sua relação com funções motoras, sensoriais e autonômicas específicas. A medula espinhal desempenha um papel crítico na coordenação de informações e respostas entre o cérebro e o corpo, e a compreensão das mudanças elétricas associadas a essa região é fundamental para o avanço da neurociência. A microvoltagem refere-se a mudanças muito pequenas nos potenciais de membrana das células neurais, com magnitude da ordem de microvolts, V. Essas variações microvoltagem são difíceis de serem medidas diretamente, mas podem ser detectadas por meio de eletrodos sensíveis. As diferentes regiões do encéfalo podem exibir variações na resposta elétrica e nas mudanças microvoltagem. Por exemplo, córtex cerebral. O córtex cerebral, composto por várias camadas, é considerado uma região com alta atividade elétrica. As mudanças microvoltagem podem ser detectadas em diferentes áreas do córtex, refletindo a atividade neuronal e os potenciais de ação gerados pelas células neurais. 2. Cerebelo. O cerebelo é uma região do encéfalo envolvida principalmente no controle motor e na coordenação dos movimentos. As mudanças microvoltagem no cerebelo estão relacionadas à atividade neuronal nas diferentes partes deste órgão, incluindo os núcleos cerebelares e as camadas cerebelares. 3. Gânglios da base. Os gânglios da base, como o núcleo caudado e o putâmen, desempenham um papel importante no controle do movimento e na regulação das funções cognitivas e emocionais. As variações microvoltagem nessas regiões podem estar relacionadas à atividade neuronal e às conexões sinápticas específicas encontradas nos gânglios da base. 4. Tronco encefálico. O tronco encefálico possui várias estruturas que controlam funções vitais, como a respiração, o batimento cardíaco e a regulação do sono. As mudanças microvoltagem nessas áreas podem estar associadas à atividade neuronal relacionada a essas funções. É importante destacar que a resposta elétrica e as mudanças microvoltagem em diferentes regiões do encéfalo podem variar em termos de magnitude e padrões de atividade, refletindo as características funcionais distintas dessas regiões e suas respectivas redes neurais. Estudos eletrofisiológicos específicos são necessários para investigar mais profundamente as variações microvoltagem em cada região do encéfalo em relação às diferentes atividades neurais e funções específicas. A diferenciação entre a hiper e a despolarização em relação à microvoltagem e as camadas do córtex cerebral pode ser explicada da seguinte forma. Hiperpolarização. A hiperpolarização refere-se a um estado em que o potencial de membrana de uma célula neuronal é mais negativo do que o seu potencial de repouso. Isso ocorre quando a carga elétrica da célula é movida para um valor mais negativo, geralmente por meio de fluxo de íons negativos, como o influxo de Cl, íons cloreto, ou efusão de K+, íons potássio. A hiperpolarização torna a célula neuronal menos excitável e menos propensa a gerar um potencial de ação. 2. Despolarização. A despolarização ocorre quando o potencial de membrana de uma célula neuronal se torna mais positivo do que o seu potencial de repouso. Durante a despolarização, os canais únicos na membrana tornam-se permeáveis a íons positivos, como Na+, íons sódio, e K2+, íons cálcio, permitindo o influxo desses íons para a célula. Isso resulta em uma mudança no equilíbrio elétrico e uma maior chance de gerar um potencial de ação. 3. Microvoltagem. A microvoltagem refere-se à magnitude muito pequena de mudanças nos potenciais de membrana das células neurais. Essas mudanças são da ordem de microvolts, V.
As variações microvoltagem são difíceis de serem medidas diretamente, mas podem ser detectadas por eletrodos sensíveis. 4. Camadas do córtex cerebral. O córtex cerebral é composto por diferentes camadas, sobrepostas uma à outra, com uma organização específica. Cada camada tem diferentes tipos de células neurais e conexões sinápticas, tornando-as distintas em termos de função e resposta elétrica. As variações na resposta elétrica das diferentes camadas do córtex cerebral podem afetar a propagação da corrente elétrica durante a estimulação transcraniana, como a TDCS, e influenciar os efeitos observados em diferentes regiões do cérebro. Em resumo, a hiperpolarização e a despolarização referem-se a estados elétricos opostos das células neurais, mais negativo e mais positivo, respectivamente, enquanto a microvoltagem se refere a mudanças muito pequenas nos potenciais de membrana. As camadas do córtex cerebral possuem diferenças em termos de organização, células neurais e conexões sinápticas, o que pode influenciar a resposta elétrica e os efeitos da estimulação transcraniana. O formato dos neuroníons e as camadas do córtex cerebral desempenham um papel importante na determinação dos objetivos e efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS. O córtex cerebral é composto por várias camadas distintas, cada uma com diferentes tipos de neuroníons e conexões sinápticas. Essas camadas podem ter respostas elétricas diferentes à estimulação, o que pode influenciar os efeitos da TDCS. Durante a TDCS, a corrente elétrica é aplicada por meio de eletrodos na superfície do couro cabeludo, afetando as estruturas subjacentes do cérebro, incluindo o córtex cerebral. O formato dos neuroníons no córtex, como a orientação das células, a densidade e a espessura das camadas corticais, pode influenciar a propagação da corrente elétrica e a modulação neural resultante. Alguns fatores que podem ser considerados em relação ao formato dos neuroníons e aos objetivos da TDCS incluem: 1. Direção das fibras neurais. A direção das fibras neurais no córtex cerebral pode influenciar a direção preferencial da corrente elétrica durante a TDCS. Por exemplo, a corrente elétrica tende a se propagar mais facilmente ao longo das fibras neurais do que em uma direção perpendicular. 2. Densidade das camadas corticais. As diferentes camadas do córtex cerebral têm densidades celulares distintas e conexões sinápticas específicas. Dependendo do objetivo da TDCS, como a supressão ou facilitação da atividade neural em uma determinada camada cortical, o ajuste dos parâmetros estimulatórios, como a intensidade da corrente ou a duração da sessão, pode ser considerado. 3. Localização do neurônio-alvo. A localização do neurônio-alvo no córtex cerebral em relação à localização dos eletrodos de estimulação também pode influenciar os efeitos da TDCS. As propriedades elétricas dos neuroníons na área-alvo, como a excitabilidade neural e a polarizabilidade, podem variar e impactar a resposta à estimulação elétrica. É importante destacar que as interações complexas entre o formato dos neuroníons, as camadas corticais e os efeitos da TDCS ainda estão sendo investigadas em pesquisas científicas e podem variar em diferentes contextos clínicos e experimentais. A seleção adequada dos parâmetros de estimulação e a compreensão dessas interações são essenciais para otimizar os resultados clínicos e científicos da TDCS. Na estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, para o tratamento de condições como plexopatia braquial pós-traumática, os parâmetros e a configuração dos eletrodos são determinados com base nas necessidades individuais do paciente e nas diretrizes clínicas estabelecidas. É importante ressaltar que a seleção dos parâmetros e a posição dos eletrodos devem ser realizadas por profissionais de saúde qualificados. A seguir, estão algumas considerações gerais. 1. Parâmetros do estimulador. Os parâmetros do estimulador, como a intensidade da corrente, duração da estimulação, rampa de início e fim, devem ser ajustados com base nas necessidades e tolerância do paciente. As intensidades de corrente geralmente variam de 1 mA a 2 mA, enquanto a duração típica da estimulação pode variar de 20 a 30 minutos. Os parâmetros exatos devem ser definidos por um profissional qualificado. 2. Posicionamento dos eletrodos. O posicionamento dos eletrodos é determinado de acordo com o alvo terapêutico e a área afetada.
No caso da plexopatia braquial pós-traumática, os eletrodos podem ser posicionados na região da nuca, do dorso ou da região lombar, dependendo do local específico da lesão e dos sintomas associados. Geralmente, o elétrodo anódico, positivo, é colocado na área afetada para estimular a atividade neural, e o elétrodo catódico, negativo, é posicionado em uma área oposta como referência, por exemplo, na região contralateral ou na região cérebro-ipsilateral, levando em consideração o objetivo terapêutico. É essencial que essas configurações sejam determinadas por profissionais qualificados, com base na avaliação do paciente, nas diretrizes clínicas específicas e na experiência clínica. A neuromodulação deve ser conduzida de acordo com as melhores práticas clínicas e com o monitoramento adequado durante todo o tratamento. Em geral, estruturas encefálicas mais primitivas podem ser mais desafiadoras de serem neuromoduladas devido a vários fatores, incluindo sua localização profunda, a densidade de tecido neural circundante e a complexidade funcional. No entanto, é importante ressaltar que a dificuldade de neuromodulação pode variar dependendo do contexto clínico e das técnicas específicas utilizadas. Aqui está uma descrição geral, da mais fácil para a mais difícil. 1. Córtex cerebral superficial. Córtex cerebral superficial é considerado mais fácil de ser neuromodulado, pois está mais próximo da superfície do cérebro e possui uma densidade de tecido neural relativamente menor em comparação com as estruturas mais profundas. A estimulação do córtex cerebral superficial é comumente usada na TDCS, por exemplo, para modulação da atividade cerebral em várias áreas, incluindo o córtex motor e o córtex pré-frontal. 2. Regiões corticais profundas. As regiões corticais profundas, como o córtex cingulado, tálamo e núcleo accumbens, são mais desafiadoras de serem neuromoduladas. Estas áreas podem exigir configurações específicas de eletrodos ou técnicas avançadas, como a estimulação focalizada ou de alta definição, HDTDCS, para alcançar e modular adequadamente essas áreas profundas. 3. Gânglios da base e estruturas subcorticais. As estruturas encefálicas mais profundas, como os gânglios da base, por exemplo, núcleo caudado, putamen, e outras estruturas subcorticais, por exemplo, hipotálamo, podem ser as mais desafiadoras de serem neuromoduladas. A profundidade e a densidade de tecido neural circundante dificultam a transmissão eficiente da corrente elétrica para essas áreas. Em alguns casos, técnicas avançadas, como a estimulação cerebral profunda, DBS, podem ser mais apropriadas para a neuromodulação dessas regiões. É importante notar que essas descrições são gerais e podem haver variações individuais. A seleção adequada da técnica de neuromodulação, configuração dos eletrodos e ajuste de parâmetros devem ser feitos por profissionais de saúde qualificados, levando em consideração a condição específica e as necessidades do paciente. O cérebro e o cerebelo diferem em várias características anatômicas e funcionais, o que pode influenciar a resposta à estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS. Aqui estão algumas das principais diferenças entre o cérebro e o cerebelo em relação a TDCS. 1. Anatomia. Cérebro é a estrutura principal do sistema nervoso central, constituído pelo córtex cerebral, substância branca e estruturas subcorticais, enquanto o cerebelo é uma estrutura menor localizada posteriormente ao tronco cerebral. Suas características morfológicas e estruturais diferentes podem resultar em diferenças na distribuição e na propagação da corrente elétrica durante a TDCS. 2. Função. O cérebro desempenha um papel central no processamento cognitivo, sensorial, motor e emocional, enquanto o cerebelo está mais diretamente envolvido no controle motor, coordenação e equilíbrio. Essas diferenças funcionais podem influenciar as áreas-alvo e os parâmetros de estimulação utilizados na TDCS para atingir objetivos específicos. 3. Sensibilidade à estimulação. As regiões cerebrais e cerebelares podem ter diferentes graus de sensibilidade à estimulação elétrica externa. Por exemplo, o córtex cerebral geralmente é considerado mais responsivo a TDCS do que o cerebelo. No entanto, a sensibilidade específica pode variar dependendo da região e da resposta individual. 4. Montagens de eletrodos. Para estimulação cerebral, as montagens de eletrodos podem variar de acordo com o alvo e os objetivos terapêuticos. Em geral,
A TDCS no cérebro envolve a colocação de um elétrodo anódico em uma área desejada para facilitar a atividade neural, enquanto o cerebelo pode ser estimulado usando montagens de eletrodos diferentes, como a montagem em Shamrock, que envolve um elétrodo anódico sobre o cerebelo e um elétrodo catódico contralateral. É importante que a TDCS seja realizada sob a orientação de profissionais de saúde qualificados que possam adaptar a estimulação com base nas características individuais do paciente e nas necessidades terapêuticas específicas. A seleção dos alvos, dos parâmetros e das montagens adequadas é essencial para garantir a segurança e eficácia do tratamento. Os intervalos entre as sessões de estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, podem variar de acordo com as patologias neurológicas sendo tratadas devido a vários fatores, incluindo as características da doença, os objetivos terapêuticos, a resposta individual do paciente e as diretrizes clínicas estabelecidas. Características da doença. Diferentes doenças neurológicas apresentam padrões temporais e dinâmicas distintas. Por exemplo, algumas condições podem exigir uma série intensiva de sessões iniciais para alcançar resultados rápido, enquanto outras podem necessitar de um programa de tratamento mais espaçado ao longo do tempo para evitar fadiga ou sobrecarga do sistema. Objetivos terapêuticos. Os objetivos específicos de cada tratamento também influenciam a frequência das sessões. Algumas patologias podem se beneficiar de sessões frequentes e repetidas para promover a plasticidade cerebral, enquanto outras podem requerer sessões menos frequentes para manutenção dos resultados. Resposta individual do paciente. A resposta de cada paciente à TDCS pode variar, tanto em termos de tolerância à estimulação quanto de eficácia do tratamento. Essa variabilidade individual pode levar a ajustes nos intervalos entre as sessões para otimizar a resposta terapêutica. Diretrizes clínicas estabelecidas. As diretrizes clínicas estabelecidas para a aplicação da TDCS em diferentes patologias fornecem orientações sobre a duração e a frequência das sessões. Essas diretrizes baseiam-se na evidência científica atual e nos resultados de estudos clínicos. Portanto, a escolha dos intervalos entre as sessões de TDCS em patologias neurológicas é determinada por uma combinação de fatores relacionados à doença, ao paciente e às diretrizes clínicas. É fundamental que a definição desses intervalos seja realizada por um profissional de saúde qualificado, que avaliará as necessidades individuais do paciente e as melhores práticas clínicas para garantir a segurança e a eficácia do tratamento.